Olá, pessoal! Nós vamos entender como funcionam as teorias do ensino de acordo com as ideias de Jerome Bruner. As ideias de Bruner influenciou fortemente os campos da aprendizagem e da educação. Ele, que foi um psicólogo norte-americano, nasceu em 1915 e faleceu em 2016. Bruner não defende um ensino autoritário, mas é preciso ser consistente. Pois quando o aluno é movido pela curiosidade, ele se sente ainda mais motivado a compreender aquilo que ele estava estudando. Então, para ele, o conhecimento se adquire através das experiências. Ele propõe a aprendizagem através da descoberta, que está relacionada ao construtivismo. E é nessa descoberta que a criança aprende diversas formas de resolver os seus problemas, e daí consegue transformar a informação numa melhor utilização. Assim como Piaget e Vygotsky, Bruner é um nome muito importante no construtivismo. Mas a sua teoria não é tão descritiva como a deles. É prescritiva, vai além e prescreve outras formas de ensinar. É importante que o educador promova estratégias para que o aluno busque seu próprio conhecimento. Essa teoria explica como as pessoas constroem significados. Então é importante que o professor primeiro entenda como os estudantes pensam e raciocinam, para depois saber como os conteúdos serão ensinados. E para finalizar, eu fecho com a frase de Jerome Bruner: é possível ensinar qualquer assunto de uma maneira intelectualmente honesta a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento. Para Bruner, as fases de desenvolvimento de um indivíduo ocorrem no seu próprio ambiente e são divididos em 3 modos: o modo inativo, o modo icônico e o modo simbólico. O estágio inativo ou ativo se dá pelo manuseio da ação. Por exemplo, uma criança pequena, ela consegue entender melhor o seu ambiente interagindo com os objetos que estão ao seu redor. O estágio icônico é a organização perceptiva de imagens, é quando a memória visual da criança começa a se desenvolver mais. Já o estágio simbólico se dá pela utilização de símbolos. A criança vai além do ícone e consegue lidar com os símbolos para representar o mundo. David Paul Azubel nasceu em 1918 nos Estados Unidos. Filho de imigrantes europeus fugindo da crise, dentro da sua vida estudantil, ele foi agredido e humilhado. Costumava dizer que a educação é violenta e reacionária. Dentro da sua formação acadêmica, ele se formou em medicina psiquiátrica, mas a sua especialização foi na psicologia da educação, onde criou a sua teoria da aprendizagem significativa, que propõe que todo ensinamento deve levar em questão aquilo que a pessoa já sabe, ou seja, que é o ensino prévio que ela já tem, levando em consideração o meio onde o sujeito vive, da onde ele vem e todas as experiências que ele já teve. E assim você cria situações onde aquilo que está sendo aprendido possa ser ancorado naquele conhecimento que a pessoa já tem de vida, né? Ele era contra a teoria mecânica de aprendizagem, porque aquelas coisas onde nós costumamos decorar mecanicamente são facilmente esquecidas, pois não tem assimilação dentro da nossa parte cognitiva, na parte mental, não existem interligações. Então a teoria dele se baseia mais ou menos nessa visão de mundo. O professor tem que criar situações onde o aluno consiga aprender de acordo com aquilo que ele já viveu. Henri Vallon. Ele foi um médico, psicólogo e filósofo francês. Ele esteve presente na Segunda Guerra Mundial contra Adolf Hitler e foi perseguido pela Gestapo.
Vallon, ele foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também as suas emoções para a sala de aula. Ele dedicou-se a conhecer a infância e os caminhos da inteligência nas crianças. Ele faz resistência contra métodos tradicionais no qual é exposto pelas escolas. Ele dividiu as suas ideias em 4 campos que se comunicam o tempo todo, sendo elas a afetividade, o movimento, a inteligência e a construção do eu. Na afetividade, a raiva, a alegria, o medo, todas essas características de sentimento profundos na criança ganham espaço na interação com o meio que elas convivem. Suas emoções causam impacto no outro e tendem a se propagar no meio social. O movimento, ele já diz que a criança precisa de espaço para se manifestar, para desenvolver gestos. A escola insiste em mobilizar as crianças numa carteira, porém para Vallon é necessário que elas estejam mais livres, para que assim elas não tenham os seus pensamentos e emoções limitadas, que são necessárias para o seu desenvolvimento pessoal. Na inteligência, Vallon propõe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada, pois o desenvolvimento da inteligência depende de como a criança faz as diferenciações com a realidade exterior. Primeiro porque, ao mesmo tempo, suas ideias se misturam com a realidade, né? Em primeiro momento, ela tem uma realidade de fantasia, sonhos, ela fantasia as coisas. E num segundo momento, ela está em contato com o mundo real, que é cheio de símbolos, códigos e valores sociais e culturais. Com relação à formação do eu, na teoria de Vallon, depende essencialmente do outro, seja para referência, seja para ser negado, seja como espelho, pois a criança, ela vivencia as experiências com outros, né? E para ele, reprovar é sinônimo de negar, excluir, ou seja, a própria negação de ensino. Ele valoriza a emoção, a afetividade. E hoje vivemos numa época em que tudo percorre com velocidade, seja as informações, seja o nosso dia a dia. E isso dá lugar a uma nova doença que está presente hoje em nosso século, sendo a depressão. E num segundo momento, ela está em contato com o mundo real, que é cheio de símbolos, códigos e valores sociais e culturais. Com relação à formação do eu, na teoria de Vallon, depende essencialmente do outro, seja para referência, seja para ser negado, seja como espelho, pois a criança, ela vivencia as experiências com outros, né? E para ele, reprovar é sinônimo de negar, excluir, ou seja, a própria negação de ensino. Ele valoriza a emoção, a afetividade. E hoje vivemos numa época em que tudo percorre com velocidade, seja as informações, seja o nosso dia a dia. E isso dá lugar a uma nova doença que está presente hoje em nosso século, sendo a depressão e a ansiedade, né? Então, vivemos numa época cheia de crises, de guerras, separações, individualismo. E como a nossa, né, é muito complexo esses sentimentos todos para lidarmos. Pensando por este lado, não seria melhor pôr em prática nas escolas ideias mais humanistas? Ideias que valorizem desde cedo a importância das emoções. Há escolas que possuem aulas de educação emocional, pois é interessante que a criança aprenda desde cedo a lidar com suas emoções, com os seus sentimentos, pois assim elas vão saber colocar cada emoção em seu devido lugar, não causando essa confusão, esse transtorno, essa ansiedade. A pandemia, que hoje é o que estamos vivenciando, elas são um dos principais fatores, né? Pois somos obrigatórios a lidar com as nossas emoções, né? Não ter esse convívio social, esse contato com outros, muitas vezes nos sentimos sozinhos, o que não deveríamos sentir, né? Deveríamos mudar a nossa solidão para a solitude, para estar em paz com nós mesmos, não lugar para sentir medo, para sentir ansiedade, para sentir depressão. Portanto, essas escolas que possuem esse sistema de educação emocional é muito interessante
para que assim nós evitemos problemas futuros, como esse que vivemos hoje, em meio à ansiedade e à depressão. Com relação a isso também, temos o Setembro Amarelo, que é um dos principais fatores onde vemos essas questões de ansiedade e depressão. Então, desde cedo, é muito interessante já trabalhar com esse âmbito na escola, né? Lidar com a educação emocional da criança desde cedo.